nós viemos. Bom, então aqui é só um esquema rápido, né? Eu tenho a teonomia inicial absoluta, que eu não tenho escolha sobre ela. Aí eu vou passar pelo caminho da heteronomia e autonomia, que os pais, professores, os meus aios aí, né, vão me conduzir. E aí, na autonomia, eu posso optar outra vez pela teonomia, uma nova teonomia. E aí é o seguinte, né, no final de tudo, a heteronomia, se você não morrer antes, ela é inevitável. Mas, como Jesus falou para Pedro, né, quando você ficar mais velho, vão te cingir e vão te levar para onde você não quer ir. Isso é a heteronomia posterior, né? Agora, se nós entregamos nossa vida para Deus, Deus vai cuidar como cuidava daquela criança, né, que o carrinho passa ventando na cabeça dele. Nós lá velhinhos, Deus vai estar cuidando da gente também, né? Deus não se descuida, né? E eu acho legal a gente optar pela teonomia outra vez, porque a Bíblia fala o seguinte: quem não se fizer como criança, né, entregar o seu controle da sua vida para Deus, né, confiar em Deus, esse é o caminho, né? Ser como criança é o caminho para entrar no reino dos céus. Bom, na construção da nossa identidade, então, começando pela teonomia, que tem fatores pré-determinados que eu não tenho como influir sobre eles, né? Mas vão aparecer também os da heteronomia, que são influências do meio social no qual nós estamos. Então, nós não escolhemos a época e o local do nascimento. Não escolhemos o contexto social, a cultura, a tecnologia presente. Tem gente que acha como é que podia viver antes da internet, né? É a mesma coisa de pensar como é que podia ter a vida sem a roda, né? Mas um dia tinha a vida sem a roda. As ideologias dominantes, a família e assim por diante, né? Então, são fatores que estão presentes na nossa vida, as quais nós não escolhemos, mas estão presentes, ou porque Deus determinou, ou porque elas estão presentes no meio social onde nós fomos colocados. Pois bem, quando nós fomos tecidos lá no frente da nossa mãe, Deus escolheu a cor dos nossos olhos, nossa estatura, nossa genética geral, né? Aí, depois, eu me conheço por gente e falo assim: não, eu sou muito baixo. Eu queria ter olhos azuis, como algumas pessoas têm. Eu queria ter cabelo liso. Quem tem liso quer ter enrolado, né? Mas, então, eu queria ter cabelo enrolado. Eu queria ser colorido, né? E assim por diante. Uma série de coisas que nós colocamos em nós mesmos. Isso é uma sutil crítica ao Criador. Papai, se fosse eu que fosse me fazer, eu colocaria desse jeito, né? Então, eu faria melhor. Aí tem que as pessoas têm aquela crítica porque reclamam dos pais, da família que nasceu. Eu nasci nesse país aqui, terceiro mundo, queria ter nascido lá no hemisfério norte, primeiro mundo, né? Uma vida muito melhor, nascer na Suíça, coisa assim, comer chocolate suíço, não cacau da Bahia aqui, né? Podia pensar assim, estou dizendo: Senhor, né, tu errou meu endereço é lá na Suíça, como é que eu estou aqui, né? Aí eu falo: mas estudar, gente, é a coisa mais chata que tem. Senhor, tu erraste a minha época, tinha nascido 2 séculos atrás, 3, 4, 5 séculos atrás. Da pedra, talvez, né? Não precisa ter esse aborrecimento de ir para a escola todo dia. Quanta coisa errada que Deus fez na minha vida, né? Então, todas essas coisas que eu critico, que são pré-determinadas, eu estou criticando quem as deu. Quem deu para mim foi Deus. E aí, como é que eu quero acertar a vida com Deus, se eu estou em desacordo com a minha história, que Deus startou, que Deus começou comigo? Então, quando eu olho meu passado com os olhos que Deus está no comando, no controle, que me deu tudo isso, eu começo a fazer as pazes com Deus.
Senhor, a minha estatura está ótima, para o que eu vou fazer, muito bem, né? A cor dos meus olhos está ótima, e meu cabelo também, e etc, etc. Agora estou falando isso de coisas físicas, mas tem coisas mais complicadas ainda. Tem pessoas que passam por um acidente qualquer. Conheço pessoas assim, sofreram um acidente e perderam a família. O único sobrevivente. E aquele acidente foi a mola propulsora para que vencesse na vida. É o grande desafio. Vou ser vencedor porque eu tenho que ir para frente agora, né? E outros que fazem disso o motivo da depressão. Conheço pessoas com 40, 50 anos, achando que porque a mãe um dia tentou abortar ele está assim, deprimido até hoje. Ele não tomou a sua vida nas mãos ainda. E se nós somos pessoas nascidas de novo, todas essas coisas não entregamos para o Senhor e a nossa vida é responsabilidade nossa, né? Então, colocar a culpa no outro é fazer o papel de Adão, né? Fazer o papel de Eva, passar para adiante. Se isso não resolve, tem que assumir e resolver com Deus isso, né? Então, tudo que Deus tem, avalie, né? E comece a enxergar o seguinte, que Deus faz para nós o melhor, né? Então, se Deus quisesse que eu tivesse cabelo encaracolado, fosse isso melhor para mim, ele teria feito. Ele não economizou, ele não deu assim, uma coisa meia boca, é para o Ângelo mesmo, tá bom, né? Não, Deus fez o melhor em cada um de nós. Deus não faz uma obra meia boca, gente, né? Então, a gente tem que ter orgulho em Deus, um santo orgulho de ser quem nós somos. Nós somos obra da arte de Deus. Bom, então, se eu aceito todo esse contexto que vai além do físico, né? Então, começa a pensar um pouquinho na família. Lembra lá, honrar pai e mãe? Eu conheço pessoas que tiveram pais que são, acho que legal, tudo mais, assim, mas que só lembra das coisas ruins do pai. E depois que ficou velho, não consegue entender que aquilo que o pai fez, ou fez na ignorância, ou fez com boa intenção, tudo mais. E conheço pessoas também que tiveram pais alcoólatras, né? Que hoje, quando fala do pai, fala com senso de humor, né? Não fala assim com aquela dor, aquela ira, aquela angústia, né? Conta os episódios que o pai fazia em casa, mas tem aquele senso de amor, uma coisa leve. Ou então, o pai fez 3 coisas na vida só que deu atenção, que marcou. Está sempre repetindo as 3 coisas. Isso é honrar o pai, né? O pai não valia nada, né? Mas ele honra esse pai. É além de obedecer, né? Obedecer, você precisa estar obedecendo quando tem relação, ouvindo as ordens, né? Mas a honra, ela prossegue a vida toda. Só um exemplo de honra, é um exemplo que estou recorrendo também a ele mais de uma vez, mas eu acho que ele funciona bem. O Eleazar fez um trabalho, e acho que para a tese de mestrado dele, e ele entrevistou várias pessoas, a questão era sobre moral. E entrevistou um garoto, né? E na ficha lá o garoto falou assim, que o pai tinha morrido quando tinha 12 anos, tal, né? E depois, mais tarde, tal, ele estava contando o seguinte, ele foi tirar a carteira de motorista dele, e chegou lá, ele foi reprovado, porque o examinador queria uma propina, né? E ele não deu propina, então ele foi reprovado. E aí ele falou, por que ele não deu propina? Ele falou assim, por causa do meu pai. Mas a sua ficha está aqui que teu pai morreu há mais de 10 anos. Ele falou, mas é o que ele faria se tivesse vivo. Entende? Isso é honrar. Né? Então, quando a Bíblia fala em honrar pai e mãe, é mais do que obedecer. Pai e mãe gostariam de ter filhos obedientes, né? Mas Deus quer um pouquinho mais, né? Que honra. O pai alcoólatra, você acha que ele vai ser honrado com um filho também alcoólatra ou com um filho... O pai fala assim, eu não valho nada, mas aquele filho meu, ó, por ele você pode pôr a mão no fogo, porque eu não valho nada, mas meu filho,
Então, isso é honrar, né? Mais do que obedecer. É ir além, né, da obediência. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Né? O carcereiro de Filipe não tinha uma incumbência de uma salvação pessoal, como nós vimos hoje. Né? O evangelho pregado inicialmente era um evangelho coletivo. Né? Ele atingia as pessoas, era um evangelho comunitário, era para a família. Chegar numa casa e pregar para a família, e não evento que você pensava alguém da família, pinça alguém da sociedade, separa-o do contexto. Né? E, às vezes, a gente vê o seguinte, hoje a pessoa se converte e passa a achar que a família é uma maldição. Né? Não, lá em casa só eu sou convertido. E aí que se converteu, então, não quer mais ouvir conselho de pai, de mãe, de ninguém mais, porque lá ninguém serve a Deus. Ou até acho que serve o diabo. Né? Gente, mas foi nesse contexto, né? Você nasceu numa família que o pai é alcoólatra, que a mãe é nervosa, que a mãe é deprimida, coisa assim, é à toa. Né? Não, talvez esse seja o primeiro mensageiro, o teu primeiro campo missionário seja ali. Né? É olhar para a família, né? E não abandonar. Então, faz parte do meu contexto. As coisas que Deus colocou para mim faz parte do meu contexto. Da heteronomia, voltamos, então, para a autonomia. Né? Aí eu vou fazer minha escolha de o que eu vou estudar, profissão, casamento, se formar família, onde morar, tudo mais. Né? Eu posso fazer isso, então, de maneira autônoma, ou posso meter isso a Deus. Agora, vai ser esquisito se eu tiver contra tudo que ganhei na primeira teonomia e tentar agora achar que Deus vai fazer. Né? Eu queria ter feito do meu jeito. Só não fiz porque não tinha jeito. Né? Mas agora, eu quero que Deus faça do meu jeito. Né? Se eu não entro em acordo com Deus com a primeira teonomia, eu vou querer que Deus se encaixe na minha autonomia agora. Deus faça do meu jeito. Agora, quando entendo e aceito que naquela teonomia que eu não podia escolher nada, Deus escolheu para mim, agora vai ser muito mais fácil eu entregar minha vida para Deus. Né? Se eu queria ser alto e fui baixo, eu estou desconfiando de Deus. Então, como é que eu vou confiar agora no meu futuro para Deus? Se o meu passado, que ele é uma coisa resolvida, não estou confiando, como é que eu vou confiar no futuro? Né? Então, fazer as pazes com o passado vai ajudar nós a entendermos perfeitamente qual é a nossa vocação, vai ajudar a nos construir uma identidade e para que nós viemos a esse mundo. Tá? Essas listas de escolha, estudar a profissão tal, são exemplos, não são uma lista que esgota, tá? Então, eu preciso ter algumas responsabilidades com a minha autonomia que leva para essa nova teonomia. Né? Então, não desprezar a família de origem. Né? Cada dia dar graças a Deus por ela. Né? Eu fui o primeiro a me aproximar de Jesus na minha casa. Né? E logo assim comecei a ter um desejo de orar, tal. Tive crises sérias, grandes enfrentamentos, tal, mas o que eu fiz não foi de partir para o confronto e mostrar a Bíblia para todo mundo, tudo mais, tal. Aliás, acho que nunca fiz isso de tentar repreender alguém porque a Bíblia diz alguma coisa. Né? Eu comecei a me colocar no lugar de filho. Filho obedece. Né? Em casa, 6 filhos, a gente brigava por todas as coisas. Né? Vocês já sabem disso. Né? Mas brigava quem quer comprar pão, quem comprar o leite e tal. E eu parei de fazer esses enfrentamentos e vou buscar o pão, vou buscar o leite e tal. E com essa submissão, Deus me colocou num lugar privilegiado na minha casa. Né? As pessoas passaram a me ouvir. Né? Fiz as pazes com meu pai. Meu pai é uma pessoa que veio do interior, como falei, né? Rude. Né? A linguagem dele era curta. Né? Falava num tom ameno. Rapidamente crescia o volume da voz. E, dali a pouco, também, se a voz não dava conta de resolver, o chicote resolvia. Literalmente. Né?
E só não apanhava mais meu pai, porque meu pai, às vezes, fazia de conta que não via algumas coisas, né? Eu pensava que, no momento, estava assim, me escondendo dele, mas, na verdade, ele não queria me ver, né? Fazia de conta que não me via. E Deus abençoou a minha casa, né? Lá todo mundo tem vida curta. Papai morreu com 80 anos, era o filho mais velho, era o mais velho dos irmãos, mas os outros morreram com 60, 30, 40, né? Meu pai teve o primeiro infarto com 49 anos. Sobreviveu mais um infarto e mais um derrame. Deus deu 30 anos de vida para ele a mais, penso eu, porque queria consolidar a fé dele em Jesus. Na pré-véspera do falecimento dele, tivemos uma conversa, né? Você vai na casa da minha mãe até hoje, né? Você não sai de lá sem café, né? E não é o cafezinho na garrafa térmica, o cafezinho que ela vai passar para você tomar na hora ali. Nesse dia, a conversa estava tão empolgante que... Nesse dia foi tão empolgante a conversa que ela esqueceu do café. E falamos, né, do fim dessa vida, da vida futura, tudo mais, tal, que descansar no Senhor, tal, né? Viajei, no dia seguinte, papai partiu. Deus cuidou dele. Outros irmãos meus já conhecem Jesus, né? A minha mãe tem 84 anos. Ela, né, pequenininha, tudo mais, tal, sim, conhece Jesus também, do jeitinho dela, né? E a coisa mais interessante é a autoridade que essa mulher tem. Tem uns sobrinhos daqueles que são assim, né? Não ouve ninguém, não ouve pai, não ouve mãe, não ouve nada. Aquele sobrinho que ela fala, ela é a única que consegue chegar nele e falar. Um tempo atrás, ele comprou uma moto sem falar com ela. Depois falou, vó, eu vou comprar uma moto. Tinha comprado já, né? Você vai comprar moto? Então, porque precisa no serviço, tá mais rápido assim, tudo mais, tal. Não sei, não. Mas eu queria uma moto, tudo mais, tal. Só não deixa, não? Já tinha comprado. Vou pensar. E ele com a moto lá na loja e não podia trazer a moto para casa. Ei, vó, já pensou? 24 anos. Já pensou? Não, estou pensando ainda. E vó, já pensou? Sábado dou a resposta para você. Aí, no sábado, tá bom. Então, assim, deu a carteira para ele, apareceu com a moto. Uns 2 meses depois, aí ele foi mais esperto. Vó, vou trocar a moto. Por quê? Assim. Não vai trocar. Não trocou. E a minha mãe, obviamente, não entende nada de moto, né? Se era melhor, se não trocou. E é interessante essa autoridade que ela tem sobre o garoto, né? Então, a família tem muito mais coisa do que nós imaginamos, né? Temos que buscar nossa unidade da família em Cristo. Não tem unidade fora de Cristo. Não adianta ser família doriana. Outra coisa também que considerar é o seguinte, o assistido, gente, disso nós temos que mudar a nossa concepção, nosso conceito. Tem que ter uma metanoia aqui, né? O assistido é mais importante que quem o assiste, né? Eu fiquei feliz aqui de ouvir tanto Madre Teresa aqui, né? Uma das coisas que Madre Teresa tinha essa alegria porque ela não atendia uma pessoa qualquer, tinha uma pessoa mais importante que ela. Ela estava tendo Cristo na pessoa do pobre. E algumas vezes também, ela tinha alguma questão com Deus, ela orava a Deus para saber a resposta, e era tão claro essa aí que Deus estava no pobre, que ela conversava com o pobre, que nem sabia da questão, e Deus falava com ela naquela pessoa, dava resposta para muitas coisas, né? Então, Henri Nouwen escreveu Espaço para Deus, certa vez marcou uma entrevista com ela, né? Então, chegou lá, tinha um monte de gente para ser atendido, tal, ele tinha 1 hora com ela. Ele chegou, entrou, gastou 10 minutos para fazer a queixa dele, porque queria um conselho dela, né? Aí, depois de 10 minutos, que ela olhou para ele, assim, a franzina pequena, você já experimentou gastar 1 hora por dia com Deus? Aí ele falou assim, eu achei que os outros 50 minutos era mais útil para o próximo que estava aguardando lá. Ela só fez uma pergunta para ele, né?
Então, ela era uma pessoa que, não obstante tudo isso, e muito mais, né, é uma pessoa que conhecia o coração de Jesus. Né? O Henry Nouwen foi trabalhar, ele deu aula em universidades famosas, Estados Unidos, tal, uma pessoa assim, né, muito importante, mas terminou seus anos numa casa de deficientes físicos e mentais. E qual que era a questão dele lá? Todo mundo achava que tipo assim, ele quis terminar a carreira por cima, fazer uma obra de caridade e tal. Ele falou, não, não é isso. Não é eles que precisam de mim. Né? É eu que preciso deles. Ele gastava 2 horas, às vezes, para dar banho numa pessoa, escovar seus dentes, mas está para colocar essa pessoa em condição da fisioterapia. Ele falou assim, é eu que preciso dele. Falou, aonde que ele ia, ele era conhecido, aplaudido, tudo mais tal. Mas lá, ele não era ninguém. Ele cuidava de alguém e essa pessoa não fala nem muito obrigado, porque entendia assim, você fez sua obrigação. Né? E tem várias histórias dele que vale a pena. Né? Então, você... Oi. O Adam. Agora, a gente só consegue chegar nessa bênção, nossa bênção, nós invertemos. É nós que precisamos deles, não eles que precisam de nós. Né? Se a gente vai com essa extensão que eles precisam da gente, a gente vai por cima, olha por cima. Agora, se nós precisamos deles, nós é que olhamos para cima. Né? Muita gente quer que o parente se converta para ter sossego. Né? Então, não está preocupado com a alma, quer um sossego. Né? A mulher ora para o marido se converter para ter sossego e assim por diante. Né? Muito embora isso é consequência, mas nossa motivação não deve ser essa. Né? Porque essa motivação vai nos levar a desistir um dia. Ela não, é uma motivação provisória. E as pessoas são instrumentos de Deus a nós, especialmente as mais significativas. Né? Deus fala através de filhos, fala através de esposa, mas fala principalmente quando não é a tua vontade. Né? Quando é contrário. Ouvir Deus quando a coisa está favorável, quando o vento sopra favorável é uma coisa. Agora, se ouvir Deus quando é contrário, e Deus vai usar pessoas significativas para nos colocar no lugar. Né? Eu digo o seguinte, não é só a questão de decisões diferentes, mas quando alguém se posiciona contra a gente, e essa pessoa é significativa, aquilo mexe o nosso coração. Né? E o que Deus quer fazer é isso. O que Deus faz em nós é mais importante do que fazemos por Ele. Né? Então, Deus mudar nossa vida, mudar nossos conceitos, mudar tudo em nós, isso é a obra de Deus. Né? Como resultado dessa mudança, fazemos outras coisas. Ou para obter essa mudança, nós fazemos coisas. As coisas que fazemos é um importante pretexto de Deus para Deus trabalhar em nós. Mas se nós fizermos a obra de Deus, sem deixar que Ele trabalhe em nós, que Ele faça em nós, será tudo isso em vão. Bom, gente, agora a decisão é sua. Você vai optar por uma nova heteronomia na sua vida, as pessoas vão cuidar de você, quando chegar lá que você não puder mais fazer nada, você vai ficar entregue nas mãos de pessoas que... Né? Ou você vai escolher a nova heteronomia. Conheço uma senhorinha que hoje, uns 80, quase 80 anos, ela afastou-se da família, ela criou uma redoma ali, não se envolvia com ninguém, ninguém se envolvia com ela. E quando ela teve a liberdade, se aposentou, tudo mais, ela mudou para longe. Né? Não queria saber da família. Bom, os tempos passaram, ela foi envelhecendo, arrumou uma cuidadora lá nas proximidades, chegou uma certa hora que a cuidadora não deu conta mais, e precisou de que os
parentes, né, sobrinhos, tal, fosse atendê-la. E hoje ela está numa clínica e está sendo atendida porque alguns sobrinhos resolveram exercer misericórdia. Mas, digamos, de uns, sei lá, uns 20 sobrinhos, né? Você conta no dedo de uma mão e sobra dedo quantos que estão interessados por ela. Ela fez uma opção na sua juventude e ela está colhendo hoje, né? Agora, a pessoa que ela aceita a teonomia, o governo de Deus, ela vai se doar, se dar, vai arrumar relacionamento consistentes, significativos, e quando chegar lá, naquele momento que ela não consegue mais cingir, né, vai ter Deus amparando através da mão dos outros. Amanhã, gente, vamos falar sobre sofrimento, tá? Mas nós vamos terminar cantando aqui, ok? Então, por hoje é isso.